Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Segunda-feira e tradicionalmente trazemos, é o dia de trazermos então a resposta à nossa enquete dominical, não é? Aquela enquete que muitos amigos, muitos colegas participam, aquela enquete tradicional do nosso perfil Leonardo Mota M underline no Instagram, tá bom? E a nossa enquete desse domingo, ela veio tratar novamente do pregão eletrônico, né? Em especial, aquela questão da obrigação, né, do pregoeiro em diligenciar nas licitações em busca da proposta mais vantajosa. Né? Sanear o processo, né? Diligenciar em busca da proposta mais vantajosa. Né? Em especial, a nossa enquete ela veio trazer a questão da possibilidade ou não do pregoeiro, por exemplo, não tendo anexado, a licitante não tendo anexado algum documento válido, né, vigente lá no SICAF, ou antes da sessão do pregoeiro e buscar essa certidão e habilitar a empresa. Né? Então, para isso, primeiro vamos relembrar a regrinha do novo decreto 10.024, né? Aquela regrinha que traz que é obrigação do licitante, né? Está lá no artigo 26, a obrigação do licitante anexar, né? Após divulgado o edital, até o momento da sessão, anexar os documentos, tanto a proposta quanto os documentos de habilitação antes da sessão. Essa é a nova regra do decreto 10.024. Né? O decreto traz também a possibilidade de, em caso do SICAF, né, caso o edital utilize o SICAF, no caso do SICAF estar regular, né, com toda a documentação exigida no edital, então a empresa está desobrigada, não há necessidade da empresa anexar antes da sessão aqueles documentos que estiverem regulares no SICAF, né, que sejam exigidos no edital. Né? Obviamente, se o SICAF está em dia, se o SICAF está com as certidões regulares, mas o edital pede outros documentos que não estão no SICAF, a empresa deverá então anexar antes da sessão, sob pena de inabilitação. Certo? Podendo ser anexado, né, na sessão após a fase de lanças daquele vencedor, durante a fase de julgamento da proposta, de análise da habilitação, apenas documentos complementares, né? Que são documentos que são solicitados pelo pregoeiro para confirmar, né, ou para dirimir alguma dúvida daqueles documentos que foram anexados ou da proposta já anexada no sistema. Mas não poderá ser solicitado, não poderá ser incluído documentos de habilitação que constam no edital como documentos de habilitação. Esses ou estão no SICAF, ou devem estar no SICAF, ou devem ser anexados antes da sessão. Tá bom? Mas a nossa questão, a nossa enquete desse final de semana foi o seguinte: e as certidões? Né? Aquelas certidões de regularidade fiscal, federal, estadual, municipal, certidão trabalhista, certidão de falência, essas certidões, né? É possível o pregoeiro atualizar essas certidões durante a sessão, caso as certidões estejam vencidas no SICAF, ou caso estejam vencidas na documentação anexada antes da sessão? Pois bem, pois vamos tratar dessa nossa enquete falando o seguinte: o artigo 26, como nós lembramos, traz a regra da obrigação do licitante anexar antes a proposta e documentos de habilitação. Só que lá no artigo 43 do decreto 10.024, parágrafo 3º, o decreto ele já regra isso, né? A possibilidade do pregoeiro, né? No caso ele fala lá a autoridade promotora, o órgão promotor da licitação, consultar sites oficiais, né, de órgãos e entidades responsáveis pela emissão das certidões para fins de habilitação. Certo? Então, já é regra do próprio decreto no parágrafo 3º do artigo 43. Então, se o edital é regrado pelo decreto 10.024, então o edital vai permitir então, que o pregoeiro, tendo conhecimento então, daqueles sites oficiais, ele então possa atualizar as certidões. Certo? Então, uma vez a certidão da Receita Federal está desatualizada, a certidão do FGTS, as certidões estaduais e de regularidades estaduais e municipais, a certidão de falência, né, estando desatualizadas no SICAF ou antes da sessão, sim, né, é possível então, é permitido legalmente o pregoeiro então buscar nos sites oficiais dos órgãos emissores desses documentos, dessas certidões, porventura certidões atualizadas
e habilitar a empresa, tá bom? O nosso entendimento é que não é permitido ao pregoeiro incluir documentos novos, né? Caso, por exemplo, uma certidão, por exemplo, esqueceu a certidão de falência lá no SICAF, esqueceu a certidão de falência antes da sessão, entendo que não cabe o pregoeiro ir buscar qual é o tribunal, qual é o órgão, qual é a entidade que emite aquela certidão e incluir documento novo. Mas eu entendo, e com base fundamentada no parágrafo 3º do artigo 43, que é possível sim, né, o edital ser regrado de forma que, com base nesse parágrafo 3º do artigo 43, o pregoeiro possa sim atualizar as certidões e em busca da proposta mais vantajosa e habilitar a empresa no certame, tá bom? Então vamos ver a nossa enquete, do que ela tratou? Como foi a nossa enquete? Em determinado pregão eletrônico, para contratação de manutenção de equipamentos médico-hospitalares, regrado pelo decreto 10.024, aceita a proposta da primeira colocada, obviamente isso aí foi após a fase de lances, né? Sua certidão de falência constante no SICAF estava vencida e a empresa não anexou a certidão atualizada dessa sessão, certo? Então, aí não se trata de uma inclusão de documentos, né? Consta sim uma certidão de falência apresentada no SICAF, só que a certidão de falência está vencida. Então, nesse momento, o pregoeiro acessou o site do órgão responsável pela emissão da certidão de falência, que geralmente consta lá, né? O site, o endereço lá nos documentos, né? Nas certidões, e baixou uma certidão atualizada da empresa, habilitando e declarando a empresa vencedora. Então, pessoal, fundamentado no parágrafo 3º do artigo 43 do decreto, sim, é possível o pregoeiro consultar nos sites oficiais e buscar essa certidão de falência atualizada, tá bem? E habilitar a empresa e declarar a empresa vencedora, tá bom? Então a resposta da nossa enquete é sim, né? Muitos colegas aí participaram. Novamente agradecemos, pessoal, a participação de todos. É muito, muito legal. Cada vez mais temos muitos participantes, né? Na nossa enquete dominical. Alguns colegas, inclusive, né, já confessaram que aguardam a nossa enquete de domingo. A nossa intenção, como sempre repetimos, é trazer a discussão, né? Trazer casos concretos. Esse foi um exemplo de um caso concreto, trazido também por um aluno, né? Por um aluno nosso, um amigo, né? Um caso concreto, a ideia é essa, né? E, novamente, repetindo, não é a primeira vez, quem quiser trazer um caso concreto, nos manda lá no direct. Professor, olha, tem esse caso concreto aí, coloca lá como enquete, é um caso interessante para ser discutido, que a nossa ideia é essa, né? Passar conhecimento, aprender com vocês também, né? E trazer a discussão. Licitação e contratos, sem discussão, não há evolução. Tá bom, pessoal? Então, obrigado mais uma vez pela companhia. E domingo temos nova enquete. Um abraço.